Olá, esse é um vídeo da Contributo que vai tratar sobre um tema que tem gerado bastante dúvida nos municípios em relação à retenção do imposto de renda. O imposto de renda é um tributo federal definido na Constituição Federal como de competência da União. Entretanto, um dispositivo constitucional, o artigo 158, inciso 1, estabelece que o IR retido na fonte pelo município pertence ao próprio município. Ou seja, quando o IR é retido pelo município, nas situações assim definidas em lei, esse IR é receita própria, ele ingressa diretamente no caixa do município. O município não vai reter o imposto e repassar a União, vai ingressar como receita própria. Em 2016, surgiu uma dúvida sobre esse tema, tendo em vista que os municípios utilizavam o critério para retenção, a regra das atividades profissionais, que consta no regulamento do imposto de renda. Então, o município equiparado a uma empresa, uma pessoa jurídica privada, fazia a retenção do IR sempre que contratava serviços profissionais, como engenharia, advocacia, consultoria em geral, análises, que são as regras previstas para retenção quando uma pessoa jurídica contrata outra. A Receita Federal, em 2016, passou a entender que o município só poderia registrar como receita própria o IR retido da folha de pagamento, que o município também faz a retenção. Então, sempre que o município paga o salário dos servidores, dos seus agentes públicos, ele retém o IR. Além disso, ele retém o IR também das pessoas jurídicas nas situações que foram elencadas antes. A Receita passou a alegar que o município só poderia ficar como receita própria o IR que ele reteve dos seus servidores, como fosse o IR retido dos pagamentos de salário. Os municípios questionaram esse entendimento da Receita Federal e isso foi judicializado. Houve várias decisões de tribunais regionais federais sobre o tema e o tema chegou ao STF. O STF entendeu que o imposto de renda, sim, retido pelo município, pertence aos municípios. Não cabe ao município reter e repassar a Receita Federal. Então, a dúvida, entretanto, que surgiu da decisão do STF é quando o município vai reter. O entendimento que se tinha justamente no começo dessa discussão é que o município fazia a retenção do IR das pessoas jurídicas somente em relação aos serviços profissionais contratados. As pessoas físicas que o município pagava, ele retinha, fazia a retenção do IR normal, isso não havia problema junto com a folha de pagamentos. Das pessoas jurídicas ou daquelas equiparadas, da retenção do CNPJ, o município faria somente quando esse CNPJ, essa pessoa jurídica, prestasse algum serviço profissional, na forma do regulamento do IR. Entretanto, as ações judiciais que foram protocoladas na Justiça não deixaram claro se era só nesses casos que o município ia reter ou o município estava autorizado a reter o IR em todas as contratações que o município faz. Por quê? Existe uma lei federal que regulamenta o imposto de renda e o artigo 64 da Lei 9.430, que regula a retenção de IR e alguns aspectos do imposto de renda, estabelece que a administração federal, ou seja, os órgãos federais, são obrigados a reter o imposto de renda. Nas decisões judiciais, especialmente do STF, a impressão, pelo menos o que se passa no acordo e nas decisões, é que esse artigo não é restrito somente à administração federal. Não caberia só a administração federal reter o imposto de renda, mas sim todos os municípios, os estados, por consequência, que fizerem o pagamento de algum serviço ou contratação de empresa, eles devem reter o imposto de renda. Então, a dúvida que ficou dessas decisões é justamente isso. O município ele tem que reter o imposto de renda de todos os serviços que o município contrata, de todas as contratações do município, seguindo o artigo 64 da Lei 9.430, ou deve o município reter apenas na contratação dos serviços profissionais, além, claro, da folha de pagamento em que o município faz a retenção do IR diretamente na fonte dos seus servidores ou agentes públicos. Essa dúvida, que surgiu justamente dessas decisões judiciais, tem feito com que os municípios comecem a reter o IR na íntegra, ou seja, de todos os prestadores de serviço. Os municípios utilizam para isso o parágrafo 5º do artigo 64 da Lei 9.430, que estabelece qual que é o percentual. Existe uma instrução normativa da Receita Federal que não é voltada aos municípios, ela é voltada à administração federal, e muitos municípios têm utilizado também as regras dessa instrução normativa, que é 1, 2, 3, 4, para fazer a retenção quando eles contratam qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de mercadoria, qualquer tipo de aquisição, qualquer tipo de pagamento, excetuado os optantes pelo Simples, ou seja, sempre que o município contratar uma pessoa jurídica, ele teria que passar a fazer a retenção. Esse é um ponto de dúvida, já existem inclusive pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com o indicativo de que eles não vão recorrer dos municípios caso os municípios façam a retenção, e esse ponto tem gerado esse debate.
Alguns municípios têm feito a edição de decretos para determinar a retenção do IR. Não se recomenda que o município utilize o mecanismo do decreto para determinar a retenção integral do imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda é tributo federal, não cabe ao município regulamentar. O município ele pode orientar o seu setor contábil, a sua contabilidade a fazer a retenção do IR através de um ato interno, um manual, uma instrução normativa, uma portaria, depende da regra interna de cada município, mas o município não vai fazer isso por decreto, o município não vai fazer uma regulamentação voltada ao público externo, vamos dizer assim, o público interno, ou seja, uma recomendação interna do município para a retenção, não uma regulamentação da lei que trata da retenção, porque isso é competência da União fazer, não o município. Mas, tirando esse ponto, esse detalhe, independente do município ter decreto ou ter essa orientação interna, a dúvida é se o município deve ou não fazer essa retenção. É uma análise para cada município tem que analisar o cenário. As decisões judiciais do STF e as decisões que vieram depois também dos tribunais regionais federais e decisões recentes do STF no final de 2022 que validaram esse entendimento, apontam que, sim, o município pode reter todos os serviços, mas é preciso ter alguns cuidados, o município precisa analisar junto com sua equipe como que ele vai proceder, tanto na parte contábil, quanto com a procuradoria, quanto com os outros setores do município. Por quê? Porque isso traz algumas consequências. A retenção errada, por exemplo, do imposto de renda, se o município reter a mais e a empresa entender que foi retido indevidamente, as ações judiciais contra essa retenção serão voltadas ao município, não à União. Ou seja, o município terá que ter cuidado ao fazer a retenção. Então, o município precisa estar atento justamente a essa situação, a ter o controle da retenção, de realizar a retenção. Outro critério que ainda gera bastante dúvida é se o município também tem que reter outros tributos que são previstos no mesmo artigo, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS. Existe uma lei posterior, de 2003, que estabelece que o município só vai reter essas contribuições previdenciárias se tiver convênio. Entretanto, com essa nova interpretação do STF, há essa dúvida. O entendimento é que não, o município somente vai reter o IR, mas exige-se aí o cuidado nessa situação em relação também às outras contribuições. Então, o município precisa analisar internamente se ele vai começar a fazer a retenção de todos os serviços e contratações ou não. Ele vai continuar seguindo só os serviços profissionais. As decisões judiciais reforçam-se são no sentido pela possibilidade de retenção de todos os serviços contratados. Um ponto que é importante destacar para os municípios, e também tem gerado muitas dúvidas, é se essa situação, essa retenção do IR de todas as contratações, caso o município adote esse procedimento, isso vai aumentar a receita do município? Não necessariamente. Claro que vai aumentar a receita própria, visto que a retenção seria automaticamente integrada a arrecadação, a receita do município, então isso obviamente vai aumentar a receita própria, entretanto isso não é uma garantia de que o município vai aumentar a receita no final das contas. Por quê? Porque o imposto de renda compõe o FPM. O valor que é retido pelos municípios ou pelos estados, ele não integra o bolo do FPM, ou seja, isso não vai para o bolo do FPM para ser dividido com os municípios. Como os estados, especialmente os estados e cidades maiores, estão começando a fazer essa retenção, iniciaram a retenção do IR sobre todas as contratações, isso vai diminuir o bolo do FPM. Isso pode afetar os municípios. Ou seja, o município pode ganhar com a retenção direta, entretanto ele pode, no médio ou longo prazo, perder através do fundo de participação dos municípios, porque esses valores retidos pelos estados, especialmente os municípios maiores, que são os principais contratantes, não vai para o bolo do FPM, não vai compor o fundo de participação dos municípios. Então, não necessariamente significa que isso vai aumentar a receita do município no final, né, no médio e no longo prazo. Além disso, umas decisões recentes do STF sobre o tema, a decisão do tema 1130, que foi o tema que apontou que os municípios poderiam fazer a retenção do IR, ele não modulou os efeitos. O que isso significa? Significa que, em tese, os municípios ou os estados podem analisar a viabilidade de cobrar o IR retroativo de todo o período que eles deixaram de reter. E isso também vai afetar o FPM, ou seja, se eventualmente os municípios e os estados ingressarem com essas ações judiciais e a Receita Federal tiver que devolver, a União tiver que devolver esse IR que não foi retido em razão dessa interpretação da Receita Federal, isso vai sair do bolo do FPM e não vai ser distribuído para os municípios. Então há essa dúvida sobre esse ponto. Então, não necessariamente essa decisão do STF assegura que vai se aumentar a receita do município no final, mas se o município começar a reter, obviamente a receita própria vai aumentar nessa retenção. Esse é um vídeo resumido, disponibilizado ao público em geral. Há um vídeo detalhado no portal da Contributo para os municípios assinantes, para que eles possam analisar a situação com mais informações e mais detalhes para a tomada da decisão pelo município.